Oi, turma! Olhem nosso vídeo de hoje, que legal! Reproduzir aqui uma sala de aula, né, pra gente sentir saudades desse momento, né, de estar na escola. Mas logo, logo tudo isso vai passar, tá bom? E estaremos juntinhos se todo mundo continuar se cuidando, né? Então vamos lá. Na aula de língua portuguesa de hoje, nós vamos falar sobre separação de sílabas, né? Nós já vimos algumas classificações de encontros vocálicos e aí tivemos que separar as sílabas, né? Para saber se era ditongo, tritongo e hiato, certo? Então agora nós vamos fazer mais atividades com separação de sílabas, para que não haja dúvidas, tá bom? No momento de fazer essa separação das palavras em sílabas, certo? Então vamos lá. Na aula de hoje nós utilizaremos o livro didático, tá? Então lá nas páginas 73, 74, 75 e 76, nós faremos as atividades 1, 2, 3 e 4 sobre separação de sílabas, ok? Então já peguem aí o livro de vocês e acompanhem aqui junto comigo as atividades, para saber o que vocês deverão fazer. A separação de sílabas na escrita. Lembram lá do diário de Julieta que nós fizemos atividades? Então vamos retomar um pouquinho esse diário para vermos alguns exemplos e fazer algumas atividades sobre separação de sílabas. Observe o fim das linhas deste trecho do diário de Julieta. Então lá no diário da Julieta, ela fez a escrita, mas deixou alguns espaços, olha só, lá no fim da margem. Lembra que eu sempre falo para vocês? Respeitem a margem, escreva lá até o fim da margem, mas não a ultrapassem, né? Então, aqui nós vamos descobrir como chegar até o fim da margem e não ultrapassar, tá? Então, vamos ver como podemos fazer isso, ó, sem ultrapassar, como ela fez aqui, e também sem deixar esse espaço. Veja onde estão as marcas laranja, sobre o espaço que sobra no fim das linhas. Se Julieta quisesse escrever até o fim da linha, poderia ter optado por separar as sílabas das palavras. Vamos ver de que jeito? Olha lá, olha minha folha de caderno, minhas margens aqui, olha. Estou respeitando a margem e consegui chegar até o final. Mas como? Fazendo a separação da palavra em sílabas. Então aqui, ó, eu vejo que a palavra não cabe inteira aqui. Se eu fosse escrever ela inteira, ela ultrapassaria a margem. Então eu faço a separação desta palavra em sílabas. Deixo aqui as sílabas que couberem. Faço a separação com o hífen, que é este sinalzinho aqui, ó, esse tracinho. E coloco as sílabas que sobraram, né, na outra linha. E assim continua o texto. Certo? Mesma coisa, se novamente não tiver espaço para colocar a palavra que vem em seguida, então eu faço a separação das sílabas, identifico aqui com o meu hífen que estou separando e coloco o restante das sílabas na outra linha, certo? A partição de palavras é indicada com o hífen, que é aquele tracinho que eu mostrei para vocês, no final da linha, colocado depois da sílaba que for separada. O restante da palavra, então, vai para o início da linha seguinte. Lembre-se do que você já estudou. O que é sílaba? Sílaba é cada impulso de voz que emitimos ao pronunciar uma palavra. Então, lembra que eu já falei para vocês? Sempre pronuncie a palavra em voz alta. Fale a palavra para vocês perceberem em quantas sílabas ela vai se dividir, em quantos pedaços. Então, a cada emissão de voz, eu vou saber ali quantas sílabas eu tenho nesta palavra e também quais letras vão ficar juntas ou separadas, certo? Questão 1. Separe as sílabas de algumas palavras do trecho do diário de Julieta. Letra A, cabelos. Letra B, gostava. Letra C, Romeu. Então, vocês vão fazer a separação dessas palavras em sílabas. Questão 2. Veja as possíveis separações da palavra cabelos no fim da linha. Então, aqui, ó,
Aqui coube a palavra inteira, certo? Então não precisou fazer nenhuma separação. Já aqui, eu cheguei lá no fim da minha linha, da minha margem, e não coube a palavra cabelos, mas eu identifiquei que cabe ali a sílaba K. Então eu deixo a sílaba K, faço o hífen, que é o tracinho aqui, vou para a linha seguinte e continuo a escrita da palavra, certo? Mas se eu ainda assim, que outro exemplo, se eu ainda perceber que cabe mais de uma sílaba, ou seja, aqui caberia só a sílaba K, mas aqui cabe a sílaba K e a sílaba B juntas. Então, eu deixo as duas sílabas juntas, coloco o hífen e continuo a escrita da palavra na linha seguinte, certo? Faça o mesmo com as palavras a seguir. Escreva todas as possibilidades de separação. Então, aqui eu deixei um exemplo para vocês. A palavra gostava. Como que eu posso dividir ela? Então, primeiro eu preciso identificar quantas sílabas tem esta palavra, certo? Então, vamos lá comigo, gostava. Eu consigo pronunciar essa palavra em 3 sílabas, certo? Então, ela tem 3 sílabas. Gos, primeira sílaba, tá, segunda sílaba, vá, terceira sílaba. Então, aqui eu posso separar ela gos, hífen, tava. Mas também posso separar da seguinte forma. A sílaba gos com a sílaba tá juntas. Caso eu chegue lá no fim da minha margem e perceba que cabe as duas sílabas juntas, eu coloco. Se eu perceber que cabe só uma sílaba, deixo só uma, certo? Então, aqui deixo junta as que couberem. E coloco o hífen e coloco as demais na linha seguinte, tá? A mesma coisa vocês vão fazer aqui com as outras palavras. Romeu, descobrimento e personagens. Questão 3. A seguir, leia e observe algumas palavras que já estão separadas como se estivessem no fim da linha. Então, olha aqui essas palavras, gatinho, companheiríssimo, descida, disse, palha, beterraba, escrita, implicante, aquarela. No quadro a seguir, há algumas regras de separação de sílabas. Complete a coluna da direita, separando as sílabas das palavras que você leu, ou seja, dessas palavras aqui, ok? Elas devem ser escritas na linha correspondente à regra da separação silábica realizada. Então, vamos ver como que deverá ser feito. Aqui nós temos algumas regras de separação silábica. Então, olhem lá. Regras. Primeira regra. Não se separam das sílabas aquelas letrinhas, CH, LH, NH, GU e QU. Nunca se separam, tá? Eu não deixo o C em uma sílaba e o H em outra, ok? Aqui tem um exemplo, gatinho. Fica junto na mesma sílaba, tá bom? Nunca vai ficar o N aqui e o H na outra sílaba. Sempre juntas essas letrinhas aqui, ok? E vai de acordo, gente, com a pronúncia de vocês. Lembram que eu falei? Então, vocês vão pronunciar. O jeito que vocês pronunciarem, vocês já vão perceber que elas devem ficar juntas. Como no exemplo aqui da palavra gatinho. Depois, vocês vão achar mais palavras lá desse quadro aqui, né? Das palavras que vocês fizeram a leitura. Só dessas palavras. Não é mais para voltar lá no diário, não. E aí vocês vão escrever quais são dessa mesma regra, ok? Depois, próxima regra. Não se separa os encontros de consoante com L. Então, todas as letrinhas lá, que tem BL, CL, FL, GL, PL, TL, vão ficar juntas na mesma sílaba. E também quando tiver com a consoante R, BR, CR, DR, FR, GR, PR.
Então, vocês vão procurar lá as palavras que estejam de acordo com essa regra, tá? Só das palavras que estão aqui, que vocês fizeram a leitura. Última regra: separam-se as letras SS, RR, SC, SC cedilha e XC. Então, essas letrinhas aqui sempre deverão estar separadas. Aqui não pode separar e aqui deve separar, tá? Então, vocês vão fazer a leitura daquelas palavras que estão ali na página anterior, vão identificar quais estão de acordo com qual regra e vão fazer a separação das palavras em sílabas aqui à frente, ok? Questão 4. Para exercitar mais um pouco o que você estudou, separe as sílabas das palavras a seguir de diversas formas, quando possível. Então, olhem lá. As palavras quebrado, descer, cachorro, agradecimento, passagem, programa, atleta, prateleira, guitarra. Lembrando que vocês vão fazer a separação dessas palavras em sílabas de acordo com as regras que vocês viram aqui no quadro anterior, tá? Então, observem bem as regras. Se tiverem dúvida, voltem, consultem, tá? Mas vão separar as palavras de acordo com essas regras que estão aqui. E a dica é: pronunciem as palavras antes. Então, primeiro identifiquem quantas sílabas tem, né? Por exemplo, quebrado. Quando a gente fala quebrado de forma pausada, ó, quebrado, eu já consigo identificar quantas sílabas tem e consigo identificar quais letras vão ficar em cada sílaba, certo? E assim vocês vão fazer também com as outras palavras, levando em consideração as regras que vocês aprenderam, certo? Então, bons estudos para vocês. Quando terminarem, mandem para mim no privado para correção. Se tiverem dúvida também, vou ficar à disposição, ok? Até a próxima aula!